Fala, meus amores, eu sou a Rose. Das certezas que eu tenho em minha vida, uma delas, e aqui eu acredito ser mais contundente, é que um amigo não precisa permitir, deixar ou não deixar que o outro faça qualquer coisa. Na verdade, na minha humilde concepção, nem em relacionamento. Vocês sabem a minha posição a respeito disso, né? A gente tem que ser livre para tomar as decisões que nós quisermos. Mas nesse caso em específico, o Vi fala: você disse que ia deixar o de mim mais livre. E aí o JK corrige ele. Não, eu falei que eu ia deixar ele fazer o que ele quisesse. Em uma relação de amizade, o JK tem que deixar alguma coisa? Isso sempre ficou na minha cabeça. 지민이 형 왜 이렇게 웃기지? 진짜 웃기네 지민이 형 왜 이렇게 웃기지? 지민이가 저 탤런트가 있어. 그러니까 아니 근데 갔다 오면 더 웃겨졌어요. Olha o vídeo. Mas foi você que disse que ia deixar ele mais feio.